Está no ar mais um episódio da 6ª temporada do TBC Memória. Pedro Ludovico, Atílio Correia Lima, Eurico de Godoy, os irmãos Coimbra Bueno. São nomes importantes quando o assunto é a construção de Goiânia. Mas a nova capital foi erguida também pelo suor de goianos, brasileiros e até estrangeiros. Hoje, eles fazem parte das estatísticas ou das reminiscências de seus parentes, João, José, Pedro, Maria ou Manuel Pascoal. Quem eram estas pessoas? Porque se aventuraram em meio ao Cerrado Bruto para erguer uma nova cidade. Como foi a relação deles com o governo e as empresas? Muitas dessas perguntas foram respondidas na tese intitulada Notas sobre a Formação de Goiânia, uma história da vida cotidiana nas primeiras décadas da capital goiana, período 1930-1955. Para dar mais detalhes sobre a obra, vamos conversar com o autor do trabalho, o professor e doutor em História, Matheus Nascimento Germano. Olá, Matheus, um prazer receber você aqui no TBC Memória. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado de poder contribuir aqui com esse programa, contribuir com as notas de rodapé da história de Goiânia aqui com você. Por que notas de rodapé, então? Já vai a primeira pergunta. Obrigado por essa pergunta. Então é o seguinte, na verdade, notas de rodapé é uma metáfora que inclusive acompanha o título da tese, porque como bem mesmo na sua apresentação você mostrou para nós, a história de Goiânia, geralmente, ela é narrada, vista pelos grandes personagens, pelos grandes líderes, Getúlio Vargas, Atílio Correia Lima, Pedro Ludovico. Então, assim, sempre que você vê livros sobre a história de Goiânia, você vê sobre os construtores, e os construtores sempre são relevados a esses caras. E não que eu esteja desprezando a tradição de intelectuais que trouxe essa produção e registrou a biografia desses atores políticos, mas eu queria problematizar para além. E qual seria a nota de rodapé da história de Goiânia? Seria esses atores sociais que não emergiram no grande texto da história. Então, a metáfora seria o seguinte: pegar essas notas de rodapé que foram relegadas, quando sequer tratadas no grande texto da história oficial de Goiânia, e colocar no grande centro. Então, não que eu menospreze esse tipo de história ou a trajetória de tais personagens, é que, na verdade, a minha tese quis trazer esses novos atores, esses subalternos à tona para o grande texto da história. Desses atores subalternos, eu citei um verdadeiro na chamada, na abertura do texto. Eu falei João, José, Maria, etc. E citei Manuel Pascoal, foi proposital. Ele é personagem da sua tese. Quem foi Manuel Pascoal? Olha só, o processo de acidente de trabalho do Manuel Pascoal, ele foi revelador no caminho da pesquisa. Porque o que acontece, explicando aí para quem está acompanhando a gente, eu usei como estratégia metodológica analisar os processos criminais de Goiânia. Por quê? Porque quando você consulta os livros, jornais e demais produções intelectuais, você sempre vê uma preocupação maior com esses grandes atores. E também tem uma outra estratégia. A situação do arquivo do Fórum de Goiás estava muito mais organizada e preservada. Então, o que acontece? Como os grandes textos da história oficial, sacralizada, dos grandes atores de Goiânia, não mostravam esses personagens, a minha estratégia foi ir até os processos criminais. E nos processos criminais, eu não estava muito interessado em tratar fazer um trabalho de criminologia, mas sim tentar mapear as relações sociais e o cotidiano que era envolto dentro desses crimes. E quando eu pegava crimes, acidente de trabalho, acidente de trânsito, eu percebia outros atores sociais que de fato construíram a cidade, mas que não era tratado pela historiografia. Mas deixa eu entender. Significa, vou usar um termo bem popular, a peãozada que veio construir aqui, foi caindo para o crime, para a marginalidade? Não, isso, exatamente. A pergunta não faz sentido. O caso de Manuel Pascoal foi um acidente de trabalho, foi o único processo de trabalho de um trabalhador que se acidentou e ele decidiu levar para a justiça. Então, quem era Manuel Pascoal? Conforme eu fui mapeando os processos criminais, os arquivos do fórum e principalmente a documentação da obra da cidade, eu percebi que havia várias frentes de migração. Havia uma migração oficial,
que eram os trabalhadores que eram contratados diretamente pelo Departamento de Obras ou a Superintendência de Obras de Goiás. Eles eram contratados geralmente especializados nos grandes centros urbanos, e havia também aquelas contratações não oficiais, o que a historiografia chama de migração espontânea, que eram pessoas atraídas pela política de propaganda da construção da cidade, e atraiu muita gente, como eu demonstro na minha tese. Então, Manuel Pascoal era quem? E aí é algo muito interessante. Ele era um trabalhador que se situava na escala intermediária das obras de Goiânia, porque você tinha uma coisa muito clara, muito evidente no começo do século XX. Os trabalhadores especializados, no caso Manuel Pascoal, que era um estucador, e ao fazer o prédio do juiz, ele era um estucador. O que é para quem não está acostumado? Ele fazia a camada do estuque, né? Ele preenchia as paredes e ele fazia aquela camada antes de jogar a tinta. Então, ele trabalhava nas fachadas dos prédios. E na obra do Juízo Federal, que ele se acidentou, que foi a origem do processo criminal, que foi o fio condutor da minha tese. Então, quem era Manuel Pascoal? Ele era do Rio de Janeiro, veio de Recife, ele foi contratado diretamente para o Estado e ele era um trabalhador especializado. Então, ele era a escala intermediária. A escala, vamos dizer assim, mestre de obras, né, as pessoas que gerenciavam a obra, geralmente eram destinadas a estrangeiros, principalmente italianos, portugueses, espanhóis e alemães. E é uma coisa muito comum na entrevista com esses trabalhadores, é que, mesmo não tendo uma certa capacitação, esses trabalhadores, por serem estrangeiros, eles já eram tidos em cargas de gerência. E, por fim, né, a escala mais baixa dentro dos trabalhadores da obra, conforme eu fui mapeando, porque eu peguei, por exemplo, eu tentei fazer um desenho desses trabalhadores. Eu peguei acesso à folha de pagamento, registros, e o que eu percebi? Os trabalhadores migrantes, que era o espontâneo, que vinha por conta própria, que ia parando entre as fazendas, pedindo carona, carro de boi, ou a pé, ou de trem, ou mesmo nas estradas parcas e precárias estradas de rodagem, ele era geralmente os lumpenproletários, os trabalhadores de baixo escalão. E quem seriam eles? Os caras que, por exemplo, capinavam, preparavam o terreno, e geralmente eles eram do interior de Goiás, Minas Gerais e Bahia, em sua maioria. Então, isso foi interessante. Então, esse processo... Tem um recorte do próprio país, então, os trabalhadores menos qualificados, daqui dos estados mais pobres, os intermediários e o topo com estrangeiros. Isso. Então, havia, por exemplo, de certa forma, essa concepção, e até um pouco racista, né? Na concepção de que o trabalhador europeu ele era superior, os trabalhadores dos grandes centros urbanos do Sudeste ele era intermediário, ele já estava vivenciando as transformações industriais recentes dessa cidade, e o trabalhador europeu era aquele que já vivenciava desde o século XVIII e XIX as transformações da sociedade capitalista industrial. E o que se referia aos trabalhadores ruralizados, vamos dizer assim, da zona rural, né, interior de Goiás, Minas Gerais e também principalmente o oeste da Bahia, que vem muitos trabalhadores de lá, eles eram tidos os menos especializados, então recebiam menos, os atrasos de salário feriam mais eles, não tiveram políticas de moradia, né, conforme vamos discutir mais tarde, essa hierarquia dos trabalhadores também definia as suas formas de moradia. E eles não eram muito qualificados, então, esses mais baixos, vamos colocar assim, uma forma até meio preconceituosa, mas vamos lá. Eles não tinham um preparo do que era necessário para a obra, e aí é uma reclamação muito grande dos diretores de obra, a carência de mão de obra especializada. Então, eles ainda não tinham vivenciado esse boom da construção civil que São Paulo e Rio de Janeiro vivenciava. Então, eles eram muito mais adaptados a atividades relacionadas ao campo. Então, mediante as obras da cidade, não tinha uma valorização tão grande, um interesse tão grande com esses trabalhadores, apesar de muito necessários. Você falou da questão do transporte. Goiânia começou a ser construída praticamente sem estrada, né? A Anhanguera, que é uma estrada que ia para Trindade, não me recordo bem, mas como é que esse pessoal chegava? No lombo de burro? Como que era? No capítulo 2 da minha tese, eu pude aprofundar mais nisso. Um relato muito comum entre os trabalhadores era a precariedade dos transportes. Né? Porque, por exemplo, a ferrovia ela vai chegar em Goiânia de fato em 1951, quase 10 anos depois do batizado cultural de Goiânia. As primeiras estradas de rodagem, que não tinha lá uma boa qualidade de transporte, elas vão chegar nos anos 50 em Goiânia. Então, geralmente chegava em Leopoldo de Bulhões pelos trilhos, se chegava também via Anápolis. Então, esses trabalhadores especializados que tinham acesso a esse transporte, eles chegavam mediante essas reduções
redondezas de Goiânia e completavam o caminho nas jardineiras, nas conhecidas jardineiras, como também em caminhão de boi e também a pé. Agora, o caso dos trabalhadores não especializados, as histórias são múltiplas. Há trabalhadores que relatam que demoraram 2 meses para chegar nas obras de Goiânia, que saíram do oeste da Bahia, desceu o Rio São Francisco, foi parar em BH, lá em BH fez um bico, conseguiu uma passagem de ônibus, parou numa fazenda no meio do caminho, fez uma permuta. Então, esses trabalhadores, eles chegavam, né, em várias escalas até a cidade, né, até os canteiros de obras da cidade. E tinha mulheres também, como que era? Década de 1930. Olha só que interessante isso. Dentro dos arquivos, né, da Superintendência Geral de Obras de Goiânia, eu encontrei somente fichadas 4 mulheres. E todas elas, é algo muito interessante, que os trabalhadores rurais que chegavam aqui, geralmente eles já chegavam trabalhando como servente até aprender um ofício. E essas mulheres chegaram como profissão de lavradora e se tornaram serventes da obra. E é algo muito importante dizer, apesar dos arquivos oficiais não relatarem essas mulheres, elas tiveram um papel fundamental nas obras da cidade, porque essas mulheres que chegavam aqui, principalmente as migrantes, que não tinham um vínculo familiar, elas estavam expostas à exploração do trabalho muito mais brutal que os próprios homens. Então, apesar de não estar no registro das obras, temos diversas entrevistas e diversos registros que elas trabalhavam na economia doméstica, né? Porque como que você mantém uma obra sem, por exemplo, pensões, pousadas, barracões? Então, apesar de subalternizada, de lupen-proletarizada, você tinha um papel preponderante dessas mulheres na preparação dos alimentos, no trabalho das obras e também no preparo no dito da economia doméstica. Então, dentro do comércio cotidiano local, nas feiras, nas hortas, as mulheres tinham um papel fundamental. Mas na construção da obra, eu encontrei só 4 registros, infelizmente. Matheus, para encerrar esse bloco, que fim deu o processo do Manuel Pascoal? Ele ganhou? Como é que ficou? Infelizmente, uma coisa que eu noto nos depoimentos de outros trabalhadores, que muitos não moviam a ação e só tentavam voltar para casa. Os trabalhadores ficavam 8 meses sem receber. Então, infelizmente, Manuel Pascoal perdeu o processo, ele não conseguiu retornar à sua casa e ele não teve acesso médico. E aí, quando termina o seu processo, não temos mais indícios, mais pistas desse ator social. Então, infelizmente, ele foi derrotado e não teve seus direitos cumpridos. Matheus, nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, eu queria abordar com você como era a vida dessas pessoas. A gente já pode antecipar que um bairro grande de Goiânia, Vila Nova, é fruto dessas pessoas, né? Ótimo, Vila Nova, bairro popular, bairro operário, podemos aqui trocar uma ideia sobre isso. Perfeitamente, no próximo bloco. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás. O TBC Memória conta a história dos operários que ajudaram a construir Goiânia. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o doutor em História e professor Matheus Nascimento Germano, um estudioso sobre o assunto. Matheus, ficamos de conversar nesse bloco sobre a condição de vida desses operários. Antecipo já, né, que eles eram jogados para a periferia da cidade. Como que eles viviam? Olha, essa é uma parte que a documentação mostra muito bem. Tanto no arquivo do Fórum de Goiás, nos processos criminais, porque briga de vizinho, conflitos, roubos, furtos de residência, acabam mostrando muitos elementos do cotidiano, mas também dentro dos arquivos da Superintendência Geral de Obras do Estado, e isso é um elemento muito rico. Então, olha só, quando você chegava em Goiânia, como era o acesso à moradia e como era viver? Então, como isso, no 3º capítulo da minha tese, eu trabalho uma noção de cotidiano porta fora e cotidiano porta dentro. O porta fora, acesso às moradias, as políticas de moradia e como esses trabalhadores tiveram acesso a ela, e o porta dentro seria tentar adentrar esse ambiente, né? Empregadas domésticas, brigas entre vizinhos, as festas, como que era esse ambiente doméstico. Então, primeiramente, um trabalhador que chegava em Goiânia, aonde ele moraria? Se ele fosse um trabalhador especializado, como Campinas concentrava grande parte do comércio e do setor de serviços de Goiânia até os anos 50, conforme as fontes ilustram, você provavelmente moraria numa pensão.
uma pensão, ou também era comum você alugar quartos ou então sublocações. Havia muitas pessoas, e as mulheres emergem muito na Fontes, que para poder sobreviver e se sustentar na carestia, na dificuldade das primeiras décadas de Goiânia, eles alugavam a casa e sublocavam, né, cômodos, barracões para outras pessoas. Ou então um pequeno lote que tinha vários barracões. E aí o que é interessante, se você não fosse um trabalhador especializado, o governo do estado ele construiu vários barracões que ficavam às margens do Botafogo, próximo às obras, porque Campinas ficava em torno de 7 quilômetros das obras, a Avenida Anhanguera ainda não era pavimentada, não havia iluminação pública. Tanto que os antigos falavam, eu vou em Goiânia, eu vou em Goiânia. Inclusive, até nos processos criminais, ao invés de falar Anhanguera, fala Estrada Campinas Goiânia. Então, era visto como uma estrada. Então, se você fosse esse tipo de trabalhador, então você moraria num barracão, e aí esses barracões eram feitos de madeira, pau a pique, e você não tinha uma boa condição. Na minha tese eu mostro muito bem, eu tento fazer esse desenho como eram essas condições. Se você não fosse um trabalhador especializado, aquele que chegou à obra sem ter um contrato de trabalho pela migração dita espontânea, né, pelas políticas de propaganda do Estado, você provavelmente teria que tirar um lote, na palavra deles, ou ocupar um lote, ou na perspectiva da superintendência, invadir um lote, né? Então, quais foram as primeiras ocupações que começaram a surgir em Goiânia? As margens do Botafogo, desses trabalhadores que não tinham acesso a esses barracões do Estado. E aí eles faziam ranchos de capim, né? Eles faziam casas de pau a pique ou restos de materiais de construção, porque uma coisa muito interessante era a dificuldade de você construir uma casa. E aí uma coisa muito perversa que eu encontrei na documentação foi feita pela Superintendência Geral de Obras, dentro do bairro Popular. O bairro Popular, muitos sonhos de trabalhadores foram por água abaixo nesse bairro. Porque esses caras, essas pessoas que habitavam às margens do córrego, ocupavam esses lotes, ou então que moravam no barracão, tinham um sonho de morar perto do centro, na Goiânia planificada, na Goiânia atiliana, né? Eles queriam vir para esses locais. E a superintendência fez o seguinte: não é nenhuma novidade que Goiânia surgiu para especulação imobiliária, né? O preço das obras de Goiânia onerou muito o estado de Goiás. Pedro Ludovico teve que fazer vários empréstimos com o governo federal para poder pagar as obras de Goiânia. E teve muitos atrasos. Teve materiais de construção que atrasava 4, 5 meses para chegar, atraso de trabalhadores, salários de trabalhadores que atrasavam por 8 meses. Então, o que você tinha nessa relação? A superintendência chegava e doava lotes, dava uma ajuda de R$10.000, sendo que o projeto da casa que você era obrigado a ter custava R$10.000. Então, ela te dava o lote, mas ela estipulava 2 anos para você construir a sua casa. Então, esses trabalhadores que trabalhavam assim, não tinham uma carga horária de trabalho, chegou material de obra, você trabalhava à noite, virado. Então, como não tinha direitos trabalhistas, esses trabalhadores eles tinham que usar o seu tempo livre para construir suas moradias. E a superintendência, tudo indica que ela sabia da impossibilidade desses trabalhadores terminarem a sua casa. Mas qual era a intenção? Tem até documentos que mostram isso. Eles faziam os lotes no bairro Popular, que hoje é setor central, perto do Instituto Federal, ali na parte de baixo. Isso, né? A parte baixa do centro, né? Que então, deixa eu entender. Dava o terreno e se vira. E se vira. E que era um clientelismo puro. Olha só, eu acho que era até mais perverso que isso, né? Porque o clientelismo há uma relação de troca. Nessa relação era o seguinte: você ia construir a sua casa. Só que materiais de construção não tinha. A casa, obrigatoriamente, ela tinha que seguir um modelo, ela tinha que ser de alvenaria, ela tinha que ser pintada, ela tinha que ter a parede, né, jogar o cal na parede. Ela não podia ser uma casa reaproveitada, uma casa de pau a pique, ou uma casa de pau, como era no Vila Nova e falava os ranchos de capim. Não podia ser assim. Tinha que ser uma casa moderna, né? Então, esses trabalhadores, ao não conseguirem construir essa casa, a superintendência reapropriava e revendia essas casas com uma valorização a mais. E qual era a jogada da superintendência? Você pegava, dividia os lotes em 2 e apenas os lotes ímpares você doava. Então, o lote par você deixava e especulava. Então, assim, foi possível perceber, né, que essa política de especulação, de valorização dos lotes, incidiu violentamente nesses trabalhadores, que além de não ter uma política de moradia, eles tiveram sua casa reapropriada com um sentido macabro de valorização e também para poder repor os cofres do Estado. E quem pagou na pele foram os verdadeiros construtores da cidade.
Para visualizar um pouco aqui, vamos pegar como referência o bairro Popular que você citou agora há pouco, Avenida Paranaíba, rumo norte. Lá ainda tinha, vamos dizer, uma ordem, uma estrutura. E depois do Córrego Botafogo, onde hoje é a Vila Nova, lá era o Deus dará. Mais ou menos isso. A partir dos anos 50, houve uma preocupação do governo para poder, vamos dizer assim, racionalizar a ocupação do espaço público para além do Botafogo. Antes não era interessante, né? Por exemplo, você tem documentos do Coimbra Bueno autorizando a ocupação dessa parte para além do Botafogo como uma estratégia para a peãozada, vamos dizer assim, nas suas palavras, poderem estar mais próximo das obras. Então, mas ao mesmo tempo tendo uma água dividindo. E aí é uma coisa interessante como eram as condições de vida no Vila Nova. Isso é algo muito importante, porque o governo tentava vender uma propaganda de uma cidade moderna, com água encanada, esgoto, né? Uma casa com fachada, arte déco, mas na verdade a modernidade alternativa que esses trabalhadores viviam era o oposto. Você via uma permanência no rural dentro das casas desses trabalhadores que tinha ali no Vila Nova. Então, por exemplo, como a manutenção da vida social e material era muito difícil, você tinha a presença de galinheiros, de hortas, plantações de mandioca, e aí os processos entram nos furtos, e aí você pode imaginar como que era a economia doméstica, as estratégias de subsistência, mediante a todas essas expressões estruturantes que eles viviam. Quer dizer, Goiânia vivia uma ambiguidade, modernidade. Goiânia é o moderno, é o novo, ao mesmo tempo estava sob uma ditadura, Estado Novo, e essa mistura agrária também. Como é que você explica essa confusão, vamos colocar assim? Na macrohistória, vamos dizer assim, a marcha para o oeste, a era Vargas e até o próprio discurso de modernidade, na verdade, ele travestia uma noção de poder irradiar as relações capitalistas oriundas da segunda Revolução Industrial. E Goiânia seria um entreposto para essa ocupação do norte. Então, o que acontece? Mediante a todos esses condicionamentos, a Revolução de 30, um novo redimensionamento dos grupos oligárquicos, a chegada de Pedro Ludovico no poder, então você tinha a propaganda de que Goiânia seria o ponto de ruptura para um novo Goiás moderno que surgiria. Só que na prática essa modernidade só era vista para os funcionários de alto escalão do governo, porque dentre as classes populares de Goiânia, eles viviam e construíam diariamente em seu cotidiano uma outra cidade, uma modernidade totalmente alternativa dessas que eles pregavam. Matheus, você citou agora há pouco que os salários chegavam a atrasar 7, 8 meses. E esse pessoal vivia de quê? Passava fome, roubava? Eu uso a noção de estratégias, o conceito de estratégias, que quer dizer o seguinte: dentro desses condicionamentos materiais, dentro desse horizonte, de certa forma, limitado, os atores sociais tecem as suas estratégias como forma de sobrevivência. E quais eram as formas de sobrevivência? Por exemplo, os atrasos de salários, eu vi que chegavam até 8 meses e haviam formas muito peculiares para poder pegar esse salário desses trabalhadores, porque 8 meses você não sobrevive. Então, qual foi a estratégia do Estado? E aí eu chamo isso de formas intermediárias de assalariamento, que não era um assalariamento de fato, era o sistema de vale. O sistema de vale, ele acontecia para o trabalhador poder trocar certos itens na cantina do Estado. O que acontecia? Não era o bastante para você. Então você queria o dinheiro do seu salário. E aí entravam os agiotas. Muitos agiotas, e aí rolava um paternalismo muito grande entre as forças públicas de Goiás, eles trocavam o seu salário em troco de 20%, 30%. Então os trabalhadores eles ficavam sem receber, mas eles trocavam o seu salário com o agiota, perdendo 30% dos seus rendimentos, ou então o sistema de vales. Outras formas de sobrevivência seriam as hortas, seriam as feiras, seria, além da subsistência, a venda, por exemplo, de galinhas, ovos, mandiocas e gêneros alimentícios. Então, uma forma deles poderem ter um rendimento extra era isso. Mas o comum entre os trabalhadores da obra era o que eles chamavam de biscate, que era o comércio, ou então a empreita. A empreita seria você pegar obras particulares. Um outro aspecto que você colocou aí, das cantinas, e era preço de mercado ou o trabalhador pagava muito mais caro, como a gente vê muito hoje, isso em regiões longínquas do país, trabalhadores rurais? Provavelmente sim. E por que eu digo provavelmente?
Infelizmente, eu não consegui fazer uma escala de preço para eu poder comparar qual era o preço no mercado de Campinas e qual era o preço nessas cantinas. Mas por que eu digo provavelmente? Porque além de ser um padrão nessas regiões, você tinha uma estratégia do governo de, vamos dizer assim, de corroer esses rendimentos desses salários dos trabalhadores para ter um menor gasto, porque as obras estavam sobrecarregando, né, as finanças do Estado. Então, muito provavelmente sim, como uma estratégia de corroer o salário desses trabalhadores. Outra coisa, pesquisa é lógico, tem um momento que a gente tem que parar, senão enlouquece, né? Mas eu pergunto, por que você parou em 1955 e como era Goiânia em 1955? Quando eu cheguei no arquivo do Fórum, e aí a gente pode trocar uma ideia depois sobre os arquivos aqui de Goiás, 70 mil caixas organizados, e por sorte eu fui desenhando um mapa do arquivo e achei essas caixas. O que eu comecei a perceber? Que entre 1930, né, mais especificamente final dos anos 30, que é quando o judiciário vai operar aqui em Goiânia, e até 1950, 53, 55, você tinha uma certa presença de processos. E o que eu comecei a perceber? Que de 55 a 60, especificamente quando começa as obras de Brasília, a população de Goiânia, ela vai quase, se eu não me engano, ela vai quase dobrar, com base nos dados do IBGE. Então, uma cidade que tinha ali no máximo 80 mil habitantes, ela vai chegar a 150, 160 mil habitantes. Então, o que eu percebi? Você vai ter novas frentes de migração, um crescimento demográfico muito grande na cidade. Então, eu percebi que, além de não ter tempo da pesquisa, eu percebi que isso inferiria uma nova dinâmica para o cotidiano. E aí, talvez uma nova pesquisa para poder dar respostas a isso. Matheus, o papo está muito agradável, mas o tempo acabou. 30 segundinhos, quem quiser ler sua tese, tem como? Olha só, se você digitar no Google aí na busca o título da minha tese, só nota sobre a formação de Goiânia, você já vai achar o arquivo PDF disponibilizado lá pela Universidade Federal de Uberlândia, que foi o programa que eu fiz meu doutorado. Então eu convido vocês a lerem minha tese, tem muitos mais aspectos que eu exploro lá, e aí tá aí o convite. Espero que vocês gostem. Perfeito. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a sua participação aqui no nosso programa. Tá certo. Obrigado pelo convite. Fico lisonjeado por ter trocado essa ideia aqui com vocês. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.